Muito boa noite, hoje é sexta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais e você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje. Qual clube paulista vai se dar melhor na rodada do Brasileirão no final de semana? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br e hoje também vamos falar de automobilismo. Eu estou com o piloto da Fórmula Inter, Eduardo Brusa. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite. Ele que acabou de vir do treino, tem corrida domingo, chegou aqui rapidamente, uma brincadeirinha com o piloto. Eduardo, fala um pouquinho pra gente, antes da gente falar dessa categoria que você participa, da sua carreira. Como que o automobilismo apareceu na sua vida e como que você chegou atualmente na Fórmula Inter? Tá. Bom, o automobilismo, acho que quase como para todo piloto, a base é o kart. Eu comecei no kart, minha primeira corrida por volta de 12 ou 13 anos, mais ou menos, mas kart amador, né? Eu nunca participei de kart profissional, até por causa de custos, e participo de alguns campeonatos amadores de kart. De mais ou menos uns 10 anos para cá eu participo de vários campeonatos, mas amador. A Fórmula Inter começou a partir desse ano, no começo desse ano, e onde eu fiz a minha primeira corrida em maio e vou fazer minha segunda corrida agora nesse final de semana. Hoje teve treino livres, amanhã é a qualificação e domingo a corrida. Você tem alguma referência, algum piloto na família? Como que isso veio de você mesmo? Você é o primeiro? Não tem nenhum piloto na família. Meu pai gostava muito de assistir Fórmula 1. Eu lembro isso desde criança, que ele me acordava aos domingos de manhã para assistir a largada da Fórmula 1. Ele assistia só a largada e saía. E depois eu continuava assistindo a corrida durante um tempo. E aí eu fui começando a gostar de automobilismo. Aí te encantou? Isso, aí me encantou. Depois que eu tive o primeiro contato com o kart, mais ou menos 12 anos, aí eu não parei mais. E sempre teve o apoio da família? Ou os pais falaram, olha, é perigoso, não vai por esse caminho? Não, a questão do esporte ser perigoso não foi a principal barreira. O automobilismo é um esporte caro. Sim. Então, a barreira realmente principal foi a questão financeira. E na época tinham poucos pistas de kart na Grande São Paulo, o acesso também era difícil. Então, eu corria pouco, assim, até meus 20 anos eu corria esporadicamente. Depois apareceram novos cartódromos na Grande São Paulo e aí facilitou um pouco o acesso. Legal, a gente vai falar um pouquinho agora do São Paulo, seu time do coração, que você me falou. Não foi muito bem no jogo de ontem, mas segue bem no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi a partida de ontem contra o Colón. E depois da partida, ainda confiante, Diego Aguirre falou sobre o jogo e sobre a rodada do final de semana contra o Vasco. Tem muitas coisas que puedo pensar del jogo de hoje. Primera cosa, pienso que no entramos totalmente focados al 100% como venimos haciendo en el Campeonato Brasileiro. Y hoy en el fútbol, si você no entra desde el comienzo, absolutamente ligado, puede acontecer eso, que el primer tiempo sobre todo no encontramos juego. Después en el segundo tiempo mejoramos, tuvimos alguna chance y nos acabamos tomando un gol. Mas eso que você fala no es tan así, ¿no? Si bien São Paulo es un time que aprovecha bien los espacios, normalmente aquí cuando
os jogos em casa, hicimos buenos jogos. O último que me lembro, 10 días atrás, quando jogamos com Corinthians, onde propusimos, onde jogamos, onde fuimos superiores. Então, são jogos que acontecem. A verdade, nós queríamos, obviamente, encaminhar a classificação, mas lo que puedo falar é que agora acabou o primeiro tempo e vamos perdendo 1-0 e temos muito jogo por delante. Claro que é difícil, pero meu time me dá confiança e isso eu sei que nós ainda temos muito jogo por delante para ver o que acontece. Talvez pueda ser uma anécdota el jogo de hoje, porque lo importante es quién va a clasificar y eso ainda no está decidido. Tá aí o São Paulo que segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, domingo enfrenta o Vasco, de olho na ponta da tabela. Eduardo, agora vamos ver então algumas voltas do treino de hoje. Sim. Que você trouxe pra gente, fresquinho, acabou de sair do treino e veio pra cá. Vamos dar uma olhada. Eduardo, como que funciona a categoria na Fórmula Inter, a questão de velocidade, de largada? É mais parecida com a Fórmula 1, com a Fórmula Indy ou não tem nada a ver? É bem parecido com a Fórmula 1. O carro ele é baseado nos carros de Fórmula 1 da década de 80. Né? Até o software de desenvolvimento do carro é o mesmo de design que foi feito de Fórmula 1. E tem vários conceitos do carro de Fórmula 1, né? Por ser a Fórmula. O carro, por questão de segurança e também para poupar equipamento, ele trabalha não com 100% da potência dele. Então, o carro sem limitação ele chegaria no final da reta de Interlagos a quase 250 e com a limitação em torno de 200 km por hora. E aí você ainda não sabe, domingo, se você vai largar em primeiro, segundo, vai ter o treino de qualificação. Isso, hoje foi o treino livre, né? Ainda mais com chuva, foi bem complicado. Amanhã a previsão já de tempo sem a chuva, isso já muda o pneu, hoje nós estamos com pneu de chuva, amanhã já é pneu slick, que muda completamente. Então o treino de hoje praticamente não valeu, e amanhã é o treino de qualificação que vai fazer a formação para a largada de domingo. Legal. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco tem mais Fórmula Inter para vocês.
Estamos de volta com o Esporte Mais, hoje com o piloto da Fórmula Inter, Eduardo Brusa. Eduardo, a gente mostrou no primeiro bloco momentos do seu treino, você vai ter a corrida domingo. Exato. E você está me falando que vão ter apenas seis atletas, 6 pilotos, por uma questão financeira, né? Sim, sim. A categoria tem outros pilotos já aprovados, né? A Fórmula Inter você precisa de uma aprovação para poder correr. Então, tem outros pilotos que são habilitados. Porém, nessa etapa, que vem de uma pausa de junho e julho devido à Copa, alguns pilotos tiveram que se ausentar. Provavelmente, já na próxima etapa de setembro, já volte. Aí, uma média de 10, 11 a 12 pilotos. Mas nessa, serão só 6. Certo. Estava comparando, no futebol a gente tem alguns talentos que são perdidos pelo caminho, mas grande parte, se o cara é bom mesmo, ele consegue se enquadrar em algum clube de futebol e aí tem a tendência a crescer. No automobilismo, a maioria dos talentos são perdidos por falta de grana, por falta de investimento? Sim, a grande maioria é perdida. Na verdade, não é nem reconhecida, na verdade. O talento pela questão financeira. Hoje, várias categorias, você precisa apenas ser federado, a CBA ou outro clube em si, e você já tem a carteira de piloto de competição, e você já pode competir pagando, comprando carro, alugando, depende do sistema de cada categoria. Então isso filtra totalmente o talento, né, e esbarra na questão financeira mesmo. E até para começar, né? Começa geralmente no kart, que sim, você começou já não é barato. É a escola. O kart, hoje o kart como tem bastante cartão aqui na Grande São Paulo, no Brasil inteiro, no sistema de locação, né? Então, o custo já é bem mais reduzido. Mas um campeonato de kart profissional, ele é um custo bem elevado. Tanto que eu nunca participei de campeonato de kart profissional devido aos custos. Quando conheci a Fórmula Inter, o que mais me atraiu foram os custos da Fórmula Inter, a qualidade do carro, a tecnologia que o carro tem e o custo, que é praticamente comparado a uma corrida de kart profissional, o custo que você tem para correr na Fórmula Inter. E na Fórmula Inter você tem a condição de você buscar patrocinador, porque a categoria tem uma divulgação bem grande em mídias sociais, né? Ela é transmitida ao vivo na Rádio Giga, que é uma rádio também bem especializada na parte de automobilismo, e ela é transmitida de forma gravada nos canais do esporte interativo. Então isso possibilita o piloto correr atrás de patrocínio, né, para baixar esses custos. Alguns pilotos conseguem até ficar com créditos assim, de valores, tanto que tem até alguns pilotos profissionais que correm na categoria, que já têm experiência aí de 20 a 30 anos correndo, alguns já correram fora do Brasil. Então, assim, da Fórmula Inter não tem nada de amadora. Eu não me considero um piloto profissional, apesar de eu já correr de kart há muito tempo, tenho a carteira de piloto, né, mas de Fórmula eu tenho pouca experiência, mas lá tem pilotos com muita experiência já. E acontece também do piloto investir do próprio bolso na carreira para ter essa possibilidade. Sim, né? Alguns começam a primeira corrida, a segunda corrida investindo, talvez nem tudo, uma parte, para poder... Porque você estando correndo, você consegue, né, juntar material, ter visibilidade para poder correr atrás de patrocínio. Não é muito difícil, você tem que ter uma persistência para correr atrás, para vender, né, a sua imagem, vender a ideia, o projeto do que o patrocinador da empresa, né, que vai expor lá no carro, no autódromo, ou na rádio, ou na televisão, né, o que ele vai ter de retorno nisso. E também o benefício da empresa de investir no esporte, isso é muito bem-vindo também, né, muito bem visto, vamos dizer assim, uma empresa patrocinar o esporte. E para o público que nos assiste, quer acompanhar no autódromo, você falou nos veículos de comunicação, mas se ele quiser acompanhar presencialmente, como que faz? A venda de ingressos? Sim, eu convido a todos, domingo, para participar. A Fórmula Inter participa junto com o Campeonato Paulista. Então, além da Fórmula Inter, tem diversas outras categorias que correm no mesmo dia, né? A arquibancada ela é gratuita. Então, quem quiser ir lá, a arquibancada é gratuita. Para entrar e conhecer a estrutura dentro do autódromo, entrar nos boxes, conhecer todos os carros de perto, poder entrar no carro, tirar foto, custa R$30, criança não paga. É possível você estacionar o carro dentro do autódromo de Interlagos, então você conhece toda a estrutura, é muito legal. E a gente tem acho que 6, 7 ou 8 categorias que correm a domingo inteiro. Se a gente chega lá às 8 horas da manhã, vai embora às 5 da tarde e vai ver corrida o dia inteiro de várias categorias diferentes, de fórmula, de old stock, que é os Opalas que estão correndo fazendo bastante sucesso, tem carro de turismo, tem bastante coisa. Quem for lá domingo e gosta de automobilismo, quem não gosta, é uma oportunidade de vir a conhecer. Né? Isso. E o horário da Fórmula Inter? Fórmula Inter domingo, nesse domingo agora, dia 5 de agosto, a largada às 2h30 da tarde. Tá, e Eduardo, hoje você conta com alguns patrocinadores? Sim, conto. O meu patrocinador principal é a Orsoft, tá? A Orsoft Telecom, e a Rufato, distribuidora de autopeças. Legal. Vamos falar um pouquinho do Corinthians, então, que enfrenta o Atlético Paranaense no final de semana e vai com um time alternativo.
Aí o treino do Corinthians, que é liderado pelo Romero, o artilheiro dos últimos jogos. Eduardo, o carro da Fórmula Inter, ele tem diferença de piloto para piloto ou ele é padrão? Ele é padrão, ele é padrão. Existe uma equalização que é feita antes da corrida, né? Mas tanto pneu, motor, potência, é tudo padronizado. Legal. Para a gente encerrar, são duas perguntas. Primeiro, quero que você fale quem que são seus ídolos ou quem você admira no automobilismo. E a segunda, você deixar seus contatos para o pessoal te acompanhar e até mesmo alguém algum empresário que está nos assistindo quiser te patrocinar. Sim. Bom, ídolo, por causa da idade, eu não acompanhei muito a carreira do Senna, mas indiscutível. Eu admiro muito o Rubinho, eu classifico ele como um dos principais ou um dos melhores pilotos em atividade ainda no mundo, tá? Enfim, e só o Senna não acompanhei muito, mas é incomparável, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais da minha carreira de piloto, no Instagram, do Brusa, tá? O site da categoria da Fórmula Inter, formulainter.com.br, tá? Tem as informações, tem os vídeos das corridas, tá? E fica o convite novamente para a corrida de domingo. Eduardo, agradeço a sua participação, desejo muita boa sorte para você no domingo. Eu agradeço. E a gente vai mostrar o seu desempenho aqui depois. Legal, eu agradeço a oportunidade. Valeu. Pessoal, o Esporte Mais vai ficando por aqui. A gente está de volta ao vivo segunda-feira nesse mesmo horário.